Seu ouvinte está sintonizado na 105,7 Unesp FM. Vamos agora para a matéria da semana sobre direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Existe uma dúvida a respeito da primeira partida de futebol transmitida pela televisão no Brasil. Oficialmente foi entre Santos e Palmeiras. A partida aconteceu na Vila Belmiro com vitória do time da Baixada por 3-1. Contudo, jornalistas como Juca Kfouri e Silvio Luiz dizem que o primeiro jogo foi a final do Campeonato Paulista de 1954 entre Palmeiras e Corinthians. Vale lembrar que naquele tempo as partidas eram transmitidas em preto e branco. A primeira transmissão em cores aconteceu durante a Copa de 1970 no México. O jogo foi a estreia do Brasil contra a Tchecoslováquia. O primeiro jogo de futebol na Rede Globo foi em 1965. O Brasil de Pelé enfrentou a União Soviética do goleiro Yashin. A partida terminou empatada por 2-2. 117 mil pessoas estavam presentes no Maracanã. A partir dessa data, a Globo se consolidou e tomou hegemonia nas transmissões de futebol no Brasil. Em janeiro de 2015, a empresa norte-americana Turner comprou o canal esportivo Esporte Interativo. A Turner colocou bastante dinheiro no canal e venceu a ESPN na disputa pelos direitos da Liga dos Campeões da Europa para a TV paga. Agora, o Esporte Interativo disputa com a Globo a transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. Para o gerente de aquisições da ESPN, Carlos Maluf, toda a concorrência é bem-vinda. A gente vê como toda a concorrência é benéfica. A entrada de mais um competidor divide mais o bolo, mas toda a concorrência é sempre bem-vinda. A ESPN possui os direitos da Copa do Brasil dos profissionais e das categorias Sub-17 e Sub-20. Mas Maluf fala que a emissora não tem planos para adquirir o Campeonato Brasileiro. Tem as nossas prioridades, como o futebol internacional, NFL. Compramos a Copa do Brasil por entendermos que valia a pena, e o Campeonato Brasileiro a gente tem interesse, mas no momento não pretendemos fazer nenhuma proposta pelos direitos. Analisando todos os fatores, a gente só analisa de longe todo esse mercado. Até agora, o Esporte Interativo assinou contrato com 15 equipes do futebol nacional. Dentre essas equipes está o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. O vice-presidente de marketing e mídia do clube, Luiz Henrique Nunes, explica o que levou o Inter a assinar com o Esporte Interativo. Eu diria que a principal razão pela opção pelo Esporte Interativo, ela não se deu tanto pela questão do valor, apesar do valor ter sido bastante significativo. A Globo tinha como proposta para os canais fechados 60 milhões por ano para dividir entre 20 clubes, e o Esporte Interativo entrou com uma proposta 9 vezes, quase 10 vezes superior à da Rede Globo. Claro que isso é significativo, pesou na nossa decisão, mas entendemos que a possibilidade de termos concorrência no mercado seria muito salutar, como se comprovou, logo após a própria negociação da Globo evoluindo, da primeira proposta até o final. Luiz Henrique também fala que o antigo modelo de contrato oferecido pela Globo não agradava. Comum, de conhecimento do mercado, que existe uma satisfação quanto ao modelo, a divisão dos valores, onde duas equipes ganhavam valores muito maiores que as demais. Este modelo da negociação individual e pagando para alguns mais do que pagavam para os outros, isso realmente não é agradável. Apesar dessa insatisfação, o gerente de marketing e mídia do Internacional destaca que a Globo continua sendo um parceiro importantíssimo para os clubes. A Globo é um parceiro importante, está há muito tempo com as equipes e continua sendo parceiro. Nós temos contrato com a Globo até o final de 2018 e todas as demais possibilidades, que nós fechamos somente TV fechada, elas continuam abertas. Possibilidades muito fortes de nós renovarmos o contrato com a Globo para as outras mídias que estão disponíveis. Mesmo assumindo uma posição agressiva no mercado, o Esporte Interativo está longe de abalar a hegemonia da Globo. É o que afirma o jornalista do portal Trivela, Felipe Lobo. O Esporte Interativo entrou na briga pelos direitos de mais campeonatos, então é bem possível que a gente tenha concorrência que não havia antes. Então, pelo menos em alguns setores, como no caso que eles entraram do Campeonato Brasileiro, na disputa pelos direitos de TV por assinatura, que é só um pouquinho de concorrência em alguns setores. Felipe destaca que a concorrência do Esporte Interativo melhorou as condições dos contratos das equipes com a Globo. Acaba sendo bom porque
não só aumenta o preço, né, o que faz com que os clubes ganhem mais dinheiro, mas é importante também porque as condições são mais negociadas também, né? Até uma das razões que o EI acabou sendo preferido por alguns clubes que assinaram com eles é justamente prometer condições que a Globo não oferece. Então, horários melhores, falar o nome dos estádios que tem naming rights, e, enfim, algumas coisas que a Globo nem negocia. Então, nesse sentido, acaba sendo bom pelo lado financeiro, mas também pelo lado de criar condições diferentes. Ele ainda diz que certos clubes já até alteraram suas formas de negociar seus contratos, considerando inclusive novos critérios como o recebimento do dinheiro das emissoras. Olha, não sei se vai mudar. Eu acho que o que pode acontecer é que as emissoras e principalmente a Globo passe a ter uma postura diferente no mercado, também oferecendo condições melhores. Alguns clubes já negociaram com a Globo com outros modelos de negócio envolvidos. Então, por exemplo, alguns clubes já negociaram que a divisão de TV do dinheiro total tem que ser baseada em critérios que não sejam só audiência. Entrem também o critério técnico, o critério de posição na última temporada, enfim, coisas que não se discutia antes. O jornalista do portal Trivela, Felipe Lobo, encerra dizendo que a complexidade de fiscalização das novas exigências nos contratos individuais favorece a criação de uma Liga dos Clubes independente da CBF. Nessas últimas rodadas de negociação, os clubes começaram a colocar condições que são difíceis de cumprir em contratos individuais. Então, a gente falou um pouco de condições de divisão do bolo total de dinheiro de TV. Mas como o contrato é individual, é muito mais difícil fiscalizar isso, né? Como vai ser feita essa divisão. Então, acho que os clubes vão ter que perceber, ou mais do que perceber, agir para formar uma liga que negocie por todos os clubes e não só contratos individuais. É muito difícil que você fiscalize o cumprimento disso, né? Essa foi a matéria da semana. Agradecemos ao gerente de aquisição da ESPN Brasil, Carlos Maluf, ao vice-presidente de marketing e mídia do Internacional de Porto Alegre, Luiz Henrique Nunes, e ao jornalista do site Trivela, Felipe Lobo. Agora, para comentar a matéria da semana, a gente tem aqui um dos produtores da matéria, que foi Isaac Toledo. Bom, Isaac, o que você está achando dessa disputa entre o Esporte Interativo e a Globo sobre os direitos do Campeonato Brasileiro a partir de 2009? Um abraço, Heitor, abraço a todos da mesa. Primeiramente, fazer uma homenagem à Jéssica, nossa colega aqui do Observatório durante o ano passado, que infelizmente decidiu sair porque os horários não estavam batendo com outros projetos. Queria agradecer ela por ser minha parceira aí durante todo esse tempo. Foi bem interessante fazer essa matéria porque no começo foi essa disputa do Esporte Interativo com a ESPN pela Liga dos Campeões da Europa, o que gerou muita discussão, falaram que ia perder público, e agora o Esporte Interativo tenta no futebol nacional. Como os entrevistados falaram, é benéfica porque você fomenta o mercado, você tirou a Globo da zona de conforto, ela teve que melhorar as condições para os clubes, que nem o Luiz Henrique disse, o Inter optou, teve uma proposta financeira melhor, mas os outros clubes que optaram pela Globo também tiveram vantagens, e isso aí vai ser bom para todo mundo no final. O que eu achei mais interessante foi o que o Felipe Lobo disse, que isso pode fomentar a criação de uma liga para que os contratos sejam discutidos em bloco, porque individualmente pode complicar muito. A gente viu o caso, né, que tem a Lei Pelé, que para uma TV transmitir um jogo, ela tem que ter o direito das duas equipes. Então, como o Esporte Interativo tem 15 clubes, a Globo também tem entre 10 e 15 clubes, vários jogos não seriam transmitidos, e às vezes poderia ser até jogo do Corinthians, do Flamengo, que são os carros-chefes da Globo. Então talvez os dois canais negociem para que não fiquem sem transmissão de jogos, e os torcedores, claro, que são a principal parcela, também não fiquem sem a disputa dos jogos. Vamos agora para os comentários do Leonardo Guerino, que produziu a matéria junto com o Isaac. Leonardo, quais são seus pitacos para a matéria? Olá, Heitor. Olá a todos os amigos da mesa. Eu gostaria de frisar principalmente a dificuldade que eu e o Isaac tivemos para conseguir fontes para essa matéria. Tentamos contato com o Esporte Interativo e tentamos com a Globo. Infelizmente, não nos deram retorno, não nos deram resposta. Que seria muito interessante se os dois apresentassem seus pontos de vista sobre essa briga entre os direitos de transmissão. Essa briga não, essa disputa, né? Essa disputa de mercado
pelos direitos de transmissão. Isso é briga de cachorro grande. Com certeza, com certeza. Mas o Luiz Henrique Nunes, vice do Internacional, ele disse assim que não é esse o ponto não é a disputa entre os dois, e sim as novas condições que o futebol está tendo graças a essa concorrência. Gostaria também de frisar que tentamos contato com mais de 10 clubes que fecharam com o esporte interativo e só recebemos resposta de 2. Um do Ceará, que não pôde nos atender por um problema pessoal do presidente, que conversei com o assessor de imprensa dele, e agradecer ao vice-presidente do Internacional, que foi um dos clubes que nos atendeu, que nos deu retorno da matéria, que foi também muito interessante a fala dele, que nos apresentou, inclusive, os valores que a Globo e o Esporte Interativo ofereceram pelos seus direitos de imagem de transmissão. Eu vou passar aqui os valores que o Luiz Henrique me falou, que a Globo ofereceu primeiramente 60 milhões por ano. E o Esporte Interativo cobriu essa proposta com um valor cerca de 10 vezes maior, cerca de 600 milhões. Então é uma diferença exorbitante. Depois... O que o câmbio não faz de diferença, né? E depois a Globo foi aumentando sua proposta, inclusive fechou com outros clubes que também esperaram seus valores subirem para eles fecharem. E o Internacional acabou fechando mesmo com o Esporte Interativo a partir de 2019. Eu gostaria também de frisar outra coisa que o Felipe Lobo disse, o jornalista do Portal Trivela, sobre os benefícios que essa concorrência do esporte interativo tem trazido para o futebol, que os clubes passaram a exigir novas formas de serviço das emissoras, inclusive dizer os naming rights das arenas, organizarem jogos em diferentes horários, em outros dias. Isso tudo tem revolucionado as formas, porque antes, de acordo com os depoimentos que a gente pegou, antes não era nem discutido. Então agora já tem uma nova visão sobre esses assuntos. Os jogos às segundas, por conta disso? Não sei dizer se é por conta disso exclusivamente. Não. Eu tenho essa informação. Esse horário das 20 horas, ele tem... A função dele é vender o Campeonato Brasileiro para outras praças, para o exterior. Então esse é um horário que pode se adequar à grade de emissoras da Europa, de outros países. Inclusive a discussão era da mudança do nome, porque eles dizem que Brasileirão é um nome difícil de se pronunciar em outras línguas. Então eles queriam colocar Brazilian League, alguma coisa assim, para facilitar essa venda do campeonato. Imagina o chinês falando Brasileirão, né? Não, então é por isso que o Corinthians é o time mais transmitido, então, porque já é o nome em inglês. Corinthians, então é muito fácil vender os jogos do Corinthians no exterior. Ou como os meus amigos argentinos dizem, você torce pro Palmeira? Palmeira? Mas, Guerino, o que eu queria comentar é o seguinte: eu não tenho pena de ninguém nessa disputa, porque o Esporte Interativo tem por trás um conglomerado gigantesco de mídia. É o Grupo Turner. Então, às vezes eu fico desconfiado também de quais são esses interesses beneméritos que o Esporte Interativo quer trazer para o Campeonato Brasileiro. Assim como a Fox, quando chegou ao Brasil, que tem o nome Fox por trás, ela vinha com a ideia de revolucionar as transmissões esportivas, comprou os direitos da Libertadores, no ano em que o Corinthians disputava, né? Sim. Ela detinha os direitos, inclusive, dos jogos do Corinthians. E, depois, passado esses anos todos, eu não acho que a Fox tenha revolucionado nada. A Fox é minha última opção. Não inovou tecnologicamente, não inovou a linguagem da transmissão, não inovou. Tanto que os profissionais que foram para a Fox eram os renegados das empresas onde a gente assistia os demais jogos. A Fox teve gente da Sport TV, da ESPN, da TV aberta. Aquele que era admitido numa emissora ia parar na Fox, né? E o Esporte Interativo, eu queria destacar outra questão, para mim é o que faz as piores transmissões de jogos de futebol da TV fechada no Brasil. São transmissões horrorosas, com uma qualidade assim pífia, né? O Carlão, o que você tinha dito para nós em off, Carlão? Eu assisti um dos jogos da Champions League e a narração do jogo parecia que o narrador estava histérico, que ele só berrava, né? Até ruim de assistir o jogo pelos becos que ele dava durante a partida. Então não é
uma forma de locução, de narração, que a gente está acostumado e habituado. Eu tentei também assistir alguns programas de debate no Esporte Interativo, eu vou dizer que eu não consegui. Aquilo parece retransmissora de Globo, de Bandeirantes Record, o interiorzão do país, que tem aquela coisa muito paroquial, né? Sim. Uma discussão extremamente ínfima, né? Que não leva a nada. Agora, obviamente, qualquer tipo de concorrência como essa é benéfica para os clubes, é benéfica para o próprio mercado de anunciantes. Cria espaços para outras equipes. E acho que estava na hora de a Globo ser confrontada. Agora, a Globo vai permanecer talvez hegemônica, porque por enquanto a TV aberta, ela nada de braçadas. Essa briga resume-se, no fundo, a TV fechada. Vale dizer que essa nova proposta de contrato só se inicia em 2019. E... O Globo até o final de 2018 todos os direitos só sobre ela. A gente não sabe se o Esporte Interativo vai depois invadir alguma emissora de TV aberta a partir desse início aqui, que parece muito promissor. Mas hoje, com a diminuição do número de assinantes de TV fechada no Brasil, vem diminuindo nos últimos meses, depois de uma década de crescimento, o cidadão que vai assistir ao jogo no domingo à tarde vai assistir na TV aberta, né? E a Globo tem a grande vantagem da Globo, a infraestrutura que ela criou durante a sua existência, né? Com então transmissoras no país todo. No país todo e agora com qualidade. Então Sim. A gente tem os canais com qualidade em alta definição, né? Se vocês compararem, por exemplo, em Bauru, é uma coisa até contraditória. A qualidade do sinal da Globo aberta em HD é melhor que a qualidade da TV paga. Sim, é verdade. A qualidade de som, de imagem é melhor na TV aberta. Então acho que isso é estratégico. E pensando também que o futuro da televisão, com todas essas novas tecnologias, é a transmissão de eventos ao vivo e de dramaturgia. Então a Globo vai viver de jornalismo, esporte e novela. Né? Então o esporte é estratégico para ter a manutenção da sua audiência por um tempo ainda. Telenovelas, séries, que é o período mais noturno, mas se você pega a programação até a novela das 7, ela... Tem um nome bonito para isso, Tucamerco. Ficção seriada televisiva. Ficção seriada televisiva, isso aí. Tá? Então, acho que tem todas as questões. Agora, é importante apontar também que essa possibilidade de ter alguns jogos, né, embora não sejam todos pelo Esporte Interativo, diminui um pouco a programação do canal Premier, que é à la carte. Você tem que pagar aí R$80, R$100 para ter essa assinatura a mais. Ou seja, você já paga a assinatura da TV a cabo e tem que pagar a mais para ter os jogos. E alguns jogos que eram exclusivos dos canais Premium à la carte vão estar disponíveis na TV paga mais barata, no pacote mais básico, que deve ter o Esporte Interativo, né, dependendo da operadora. Uma dúvida que eu tenho é se esses direitos de transmissão para a TV paga inclui os contatos de transmissão via internet, que o Esporte Interativo, talvez eu acho que é o grande fator que foi bom deles nos últimos anos, foi o EA Plus, que eles conseguem fazer a transmissão da Champions League, da Copa do Nordeste, de tudo que eles transmitem via internet. Aberto, sem custo? Não, eles têm uma assinatura de R$ 9,90 por mês, se eu não estou enganado. E tanto que a Champions League, eles transmitem simultaneamente vários jogos ao mesmo tempo. Essa é uma questão que a Globo ainda não se adaptou, né? Mas ela tem o Sport TV Play. Ela tem o Sport... Não, ela tem o Sport TV Play, mas é o Sport TV Play para quem é assinante. Você pode assistir ao jogo ao vivo. Pode assinar. Jogos que não estão sendo exibidos sem ser pro pay-per-view. Basta você ter a assinatura do canal a cabo. Sim, Se eu quiser agora aqui entrar pelo meu tablet, pelo meu computador, nos canais de Sport TV, como tem o ESPN Watch, tem a Fox também, que tem um nome que eu não lembro. Sim. Qual que é o nome da HBO tem também. HBO tem, né? Mas, por exemplo, a Globo não resolveu a questão da transmissão dos jogos abertos pela internet. Algum tempo atrás, o Thiago Leifert fez narração de alguns jogos da Champions que passaram exclusivamente por internet. Pelo Globo Esporte. No Globoesporte.com, né? Mas a Globo não transmite os jogos ao mesmo tempo que está em canal aberto pela internet. Por uma questão das afiliadas, do pacote publicitário local. Então, isso vai demorar tempo para ela resolver, porque é uma questão contratual e como ela está estruturada também em termos de afiliadas, né? A Globo tem... não lembro mais. Ela tinha, há alguns anos atrás, só 2 emissoras, fora Rio e São Paulo, que eram da própria Rede Globo, que inclusive era Bauru, que depois foi vendida para o J. Ávila.
Não tem a Brasília, Tem Brasília, mas são poucas. Belo Horizonte e Recife. São poucas, diminuiu muito. Mas o que quer dizer isso? Você tem que repartir o bolo com as afiliadas, tem que repartir o bolo com a publicidade local. E isso não está resolvido ainda na plataforma de internet. Mas será que o esporte interativo vai se utilizar dessa TV paga? Então, isso é uma coisa que poderia gerar mais dividendos para o esporte interativo. Você criar um modelo que, para quem tem assinatura paga, acesse todos os jogos. Seria possível responder isso, Heitor, se tivéssemos o retorno do esporte interativo? Porque buscamos ele e a Globo para falar sobre essas questões. Mas infelizmente eles não atenderam o nosso contato. Como também li outras matérias, que eles também foram consultados sobre essas questões e também não se pronunciaram. Eu não tenho os números agora, mas eu lembro que eu li algum tempo atrás, o que envolve em dinheiro o Campeonato Brasileiro é uma soma astronômica. É muito dinheiro. Então o que a Globo pagava para os clubes ainda era pouco. Né? E fora a questão dos times que tinham pouca visibilidade. Mas, Tucamérico, você está ligado na internet nesse exato instante? Vamos checar. Não, porque na quarta-feira à noite o Juca Kfouri publicou uma nota no seu blog, aliás, uma nota que eu diria que tem uma pequena pitada de maldade, em que ele noticiava a demissão do presidente do esporte interativo no Brasil. Sim, né? Foi. Me foge o nome agora do presidente, por isso que eu queria que você tentasse descobrir o nome do presidente do esporte interativo. E aí havia uma nota oficial da empresa, vinda dos Estados Unidos, dizendo que ele era um ótimo profissional, que ele ia se dedicar a outros projetos dentro da própria empresa. E o Juca Kfouri meio que ironizava um pouco essa história, né, que é padrão qualquer funcionário que deixa de ocupar um posto de destaque. E isso, segundo o Juca, apontava para um descontentamento do esporte interativo, no sentido de que esse presidente só conseguiu fechar contrato com equipes que não fazem parte das principais torcidas do Brasil, exceto talvez o Internacional de Porto Alegre. Mas dentre as grandes torcidas, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, né, os 5 primeiros, nenhum deles fechou com o esporte interativo. Então, o que o Juca indicava, que a empresa não estava contente com os rumos, né, com essa tonelada de dinheiro que ele tinha nas mãos para negociar e que, de certa forma, o resultado não tinha sido tão positivo assim. Eu tenho a lista aqui de alguns clubes que fecharam com o esporte interativo. Tem o Atlético Paranaense, o Internacional, Santa Cruz, Santos, Coritiba, Paysandu, Ponte Preta e Figueirense. Figueirense não é da Série A, desculpa, ele não entra nessa lista, mas também fechou. Além desses, Ceará, Joinville, Paraná, Sampaio Correia e o Figueirense, como eu disse antes, fecharam também com aí. São alguns dos clubes. Não tem grande torcida. O nosso querido Heitor Facini descobriu aqui, o Edgar Diniz, que não é mais o presidente. Agora, o Leonardo, tirando o Internacional de Porto Alegre, se a gente for fazer qualquer pesquisa aqui, Ibope, Datafolha, eles vão responder por 1%, 2% de torcedores no Brasil. Então, para o mercado de anunciantes, você fechar com 10 equipes que tem 1%, você tem 10% do mercado. Se eu fechar com o Corinthians, já tenho 25%, 30%. Né? Se eu fechar com o Flamengo, é exatamente a mesma coisa. Então, eu, mais uma vez, acho que a nota do Juca tem assim uma pitada de maldade, mas é muito irônica com o fato de um presidente, neste momento, ter sido destituído do cargo do esporte interativo. Né? E então, outra coisa... Fica a dúvida. Há um descontentamento da empresa porque os resultados não são os esperados? Interrogação. E outra coisa, um fato interessante, né? O esporte interativo fechou com o Internacional e, ao que tudo indica, o Grêmio fechou com a Globo. O clássico não vai ser transmitido em nenhum dos dois canais pela atual Lei Pelé. Como também Santos e São Paulo também não será transmitido, ou Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras também não será televisionado. Mas vale lembrar que isso apenas em 2019. Quem sabe a Lei Pelé até lá não se altera baseado nesses novos critérios. Ou se cria uma liga única de clubes para discutir essa nova forma de transmissões, agora que o esporte interativo entrou. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Facini. Os comentários foram de Zeca Marques, Tucamérico e Carlo Napolitano. A equipe de reportagem é composta por mim, Heitor Facini,
Leonardo Guerino, Isaac Toledo e Leonardo Del Sante. A direção é de Silvestre Oliveira, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol da Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola todas